pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Café com Leitura. Hoje eu trago um livro muito interessante, que me inspira bastante, chamado Scale, de Geoffrey West. Um livro bastante potente. Esse livro é de 2017 e o Geoffrey West é um físico teórico, que já foi presidente do Instituto Santa Fé e faz estudos relacionados a esse assunto muito curioso que é escala, a escalabilidade nos organismos, na natureza, nas cidades, em aspectos sociais e também nas empresas, como a gente vai ver. Então talvez seja interessante começar por o que é escala, o que ele quer dizer com isso. É uma palavra que a gente tem ouvido muito, especialmente no âmbito do crescimento das empresas, no universo de startups, por exemplo. Os empreendedores querem escalar a empresa. Talvez seja um termo que no sentido comum a gente entenda como crescimento, mas a escala de fato significa como que um certo organismo, em suas características percebidas, muda conforme cresce. Então o que o Geoffrey West coloca é como as coisas mudam em tamanho e em características fundamentais conforme elas crescem. Como é que um sistema responde à mudança no seu tamanho. Então, isso pode ser uma definição mais estrita de escala. Como é que um sistema responde conforme o seu tamanho muda. Isso me interessa bastante porque quando a gente observa o crescimento das organizações, surgem impactos que muitas vezes nós não conseguimos prever ou planejar. A gente poderia chamar isso de efeito escala. Conforme o crescimento acontece, como que esse sistema responde a esse crescimento. O efeito escala, e a gente vai estudar isso aqui, olhando para a natureza, animais, pessoas, olhando para as cidades e olhando para as organizações. Talvez um jeito bem simples de entender escala é pegar um cubo, por exemplo, e dobrar o tamanho das arestas do cubo. O que vai acontecer com a área desse cubo e o que vai acontecer com o volume desse cubo? Eles se comportam de maneiras diferentes. A área vai crescer numa potência ao quadrado e o volume vai crescer numa potência ao cubo. Nos estudos apresentados aqui, o Geoffrey West mostra algo bem curioso. As mais fundamentais e complexas medidas que caracterizam os organismos, pensando na natureza, escalam com seu tamanho. Tem uma propriedade de escala conforme o tamanho cresce, de uma maneira regular e aparentemente até simples. Por exemplo, a taxa metabólica dos organismos segue uma lei de potência. Então, forma uma linha logaritmicamente reta, conforme o tamanho. Então, a taxa metabólica e o tamanho dos organismos segue uma lei de potência. É como se fosse uma linha reta numa escala logarítmica. E assim, dessa forma, ele encontra várias características de organismos que seguem leis aparentemente simples. Um outro exemplo interessante também no mundo animal é o ritmo cardíaco, de batimento cardíaco. Então, quanto menor em massa é um animal, mais alto é o ritmo cardíaco. Então, de novo, você vai ter uma linha reta, logaritmicamente, quando você contrasta o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, com o tamanho do animal. Então, animais maiores vão ter o ritmo cardíaco mais baixo. Então, no mundo natural, no mundo da biologia, quando se estuda o crescimento dos indivíduos, esse é um crescimento que ele chama de sublinear. Ele é um crescimento que ganha força conforme o tempo passa e depois ele começa a estacionar. Ele é chamado de crescimento limitado, bounded growth. Todos os organismos seguem uma lei muito semelhante de crescimento. E esse crescimento, no âmbito da biologia, tem a ver com quanto que eu consigo trazer de energia que vem da metabolização, que eu uso para o meu sistema, quanto disso é aplicado no crescimento e o quanto disso é aplicado na manutenção do próprio organismo. Então, conforme eu envelheço, eu aplico mais energia metabólica na manutenção do que no crescimento. Isso parece bastante óbvio para a gente e vai ser interessante perceber os paralelos para organizações, por exemplo.
Assim como nos organismos a gente tem esse crescimento sublinear, talvez querendo dizer como se eu ganhasse economia de escala conforme eu cresço. No aspecto das cidades e das economias acontece algo um pouco diferente. O crescimento ele é visto como superlinear. Quer dizer, existem rendimentos crescentes conforme o tamanho aumenta. Então, nas cidades, é bem interessante esse estudo. Conforme a cidade cresce em tamanho, a infraestrutura necessária, vamos pegar um exemplo, postos de gasolina, não aumenta na mesma proporção. Você precisa de proporcionalmente menos postos de gasolina conforme a cidade cresce. Porém, outros aspectos socioeconômicos, outras quantidades, elas crescem de forma superlinear. E isso quer dizer, tem retornos crescentes de escala. Por exemplo, salários, produto bruto da cidade econômico, número de crimes, número de casos de gripe, por exemplo, restaurantes, patentes produzidas, etc. Então, o que isso quer dizer? Conforme a cidade cresce, mais que proporcionalmente cresce o seu capital social. Por isso que o crescimento econômico social pode ser percebido como superlinear. Ele não é limitado como o crescimento de um organismo. E aqui tem uma frase que, para mim, abre muitos olhos. Quando a gente fala que nós estamos vivendo numa época em que parece que o ritmo está mais rápido, as coisas estão acontecendo numa frequência mais alta do que há alguns anos atrás ou no século passado, isso parece uma sensação. E ele traz aqui uma explicação bem interessante sobre isso, que tem a ver com esse crescimento percebido nas cidades. Quando a gente considera que na biologia o que domina é o crescimento sublinear, ou seja, ele chega numa limitação de crescimento e numa redução do ritmo de vida, o que acontece no âmbito social parece ser o oposto. Existe uma escalabilidade superlinear e você tem retornos crescentes nessa escala que dominam a atividade socioeconômica, levando a um crescimento ilimitado, superlinear e a aceleração do ritmo de vida. E ele continua. O feedback positivo contínuo nos mecanismos inerentes às redes sociais, sejam digitais, sejam pessoais, que são responsáveis pelo avanço multiplicativo da conectividade social e por essa característica superlinear de crescimento, levam naturalmente a esse crescimento super exponencial que é concomitante com o aumento do ritmo, da sensação, da frequência do ritmo de vida social. E quando a gente vai para as organizações, como é que o Geoffrey West traz essa perspectiva de observação de grandes populações de empresas ao longo do tempo? Se a gente imagina que nos aspectos biológicos existe basicamente um crescimento limitado, sublinear, e nas cidades, nas economias, pode existir um crescimento superlinear, nas empresas, na maior parte dos aspectos, também haverá uma limitação. Então, o crescimento ele é sublinear quando eu considero a população das empresas observadas, não apenas uma empresa. E aqui o impacto que a gente vai perceber é algo que estudamos bastante nas organizações. Como que são as fases de evolução das empresas, como é que, conforme o tempo passa e a própria empresa tem sucesso, a mudança dos tamanhos nos seus vários aspectos de faturamento, de segmentos, de produtos, etc., impacta a própria capacidade de inovação e de desenvolvimento da companhia, né? E o Geoffrey West explica isso de uma forma bem didática. Economias de escala, nesse crescimento sublinear, refletem o desafio de uma forma eficiente, administrar uma grande e complexa organização. Isso acaba fazendo com que a inovação seja mais fraca, o que vai acabar levando para a estagnação e para a mortalidade. E essa questão da mortalidade das companhias é muito curiosa, muito discutida. A gente sempre está falando aqui de aspectos estatísticos, claro. Mas considerando as companhias abertas no mercado norte-americano, essa é a lei da meia-vida das empresas lá, metade de todas essas companhias terá desaparecido em 10 anos.
Então, em 10 anos, metade das empresas abertas hoje terá desaparecido. Continuando essa explicação do processo de crescimento das companhias e quais são os principais desafios que elas têm para lidar com isso, ele chama isso de um processo de ossificação, de aumento de rigidez, conforme elas crescem. Porque você tem cada vez mais processos administrativos excessivamente burocráticos necessários para operar a companhia. Então a mudança, a adaptação e a reinvenção se tornam cada vez mais difíceis de fazer acontecer. Especialmente quando você tem esse relógio, essa frequência social do entorno ficando cada vez mais rápida, como a gente observou. Quer dizer, o ritmo de mudanças no contexto se torna cada vez mais rápido e a companhia não consegue se adaptar na mesma velocidade. Basicamente porque ela cresceu Basicamente porque ela cresceu, o grau de complexidade da sua operação cresceu mais do que proporcionalmente e a capacidade que a companhia tem de digerir essa complexidade e permanecer adaptativa não acontece. Basicamente porque a complexidade cresce mais do que proporcionalmente ao crescimento da própria companhia. E conforme o tempo passa, isso acaba gerando uma rigidez de gestão. Ou seja, eu não consigo digerir a complexidade que eu mesmo embuti porque eu cresci. O que faz com que eu não consiga me adaptar a um contexto que muda muito rapidamente. Um aspecto importante que ele traz é, se eu tenho um crescimento sublinear, ou seja, limitado, como é o caso dos organismos das companhias, e eu quero continuar crescendo, como é que eu posso fazer isso? O que ele coloca, que se é estudado, é que eu preciso de alguma inovação fundamental para que eu possa continuar crescendo. E aí está o principal paradoxo. Porque, como ele traz aqui, conforme eu busco eficiência durante o processo de crescimento, eu acrescento normalmente regras, regulações, processos, protocolos, etc., que geram essa maior rigidez da companhia. E o dilema vai ser esse, quer dizer, se eu preciso me estruturar conforme eu cresço para organizar e gerir o próprio sistema, a própria operação do sistema, como é que eu vou ser capaz de trazer a capacidade de inovação para assim continuar crescendo? Senão eu vou bater nesse teto do crescimento. E esse é o dilema que as empresas, obviamente, enfrentam. É claro que aqui a gente está falando de aspectos estatísticos, então é um grande número de empresas que foi estudado e você percebe que tem essa curva de mortalidade, como ele explica aqui. Porém, existem empresas que duram centenas de anos, então individualmente isso é possível. O que é interessante que ele traz aqui é que 90% das empresas estudadas que têm mais de 100 anos de idade tinham menos de 300 empregados. Faz a gente pensar sobre a questão do tamanho da escala com relação à longevidade de uma companhia. 90% das empresas com mais de 100 anos têm menos de 300 empregados. Além disso, a maioria delas, além de ter esse tamanho mais modesto, opera em nichos especializados de mercado. Então, essas empresas não sobreviveram com diversificação ou inovação, mas continuando a operar nesse nicho, provavelmente com posicionamento de alta qualidade ou de alto valor percebido. E possivelmente essas também não são empresas que buscam um crescimento exponencial no seu planejamento estratégico. Não buscam um retorno absurdo. Então, qual é o retorno saudável para que eu tenha longevidade? Essa, para mim, parece ser uma das questões mais profundas quando a gente considera escala e crescimento das nossas companhias. Bem, pessoal, esses são os pontos que me intrigam mais nesse assunto de crescimento e escala. Espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais e refletir também sobre esse assunto. Até a próxima.